Por exemplo, ao lado de Olympus, há vulcões que também superam em muito o tamanho dos vulcões terrestres, como o vulcão Arcia, que alcança uma altura de 7.400 metros. Vamos falar um pouco sobre os mistérios que a superfície de Marte guarda. Em alguns lugares, os cientistas encontraram vestígios de antigos fluxos de lava, indicando que a atividade vulcânica poderia ter continuado mesmo após a água ter desaparecido da superfície. Os gases vulcânicos liberados durante as erupções poderiam ter criado condições que favoreceram a existência temporária de uma atmosfera. Mas isso ainda não é o mais interessante. Nas encostas de Olympus foram encontrados vestígios de antigos glaciares, indicando que ali poderia ter existido água. Essa informação nos faz refletir. O que mais está escondido sob a superfície do planeta vermelho? Quais eram as condições climáticas quando os vulcões ainda estavam ativos? E você sabia que em alguns pontos de Olympus há vestígios que podem indicar a presença de água líquida no passado? Isso dá a esperança de que, em algum momento, Marte poderia ter tido condições adequadas para a vida. Mas o que realmente impressiona? Pesquisas recentes mostram que alguns desses vulcões podem estar prestes a despertar novamente, e isso pode mudar para sempre nossa visão de Marte. Um dia em uma estrela de neutrões dura apenas alguns milissegundos. Imagine como é quando um dia passa mais rápido do que você consegue piscar. Essas estrelas giram com uma velocidade incrível, às vezes alcançando centenas de rotações por segundo, tornando-as algumas das mais rápidas objetos no universo. Para se ter uma ideia, em uma única segundo, uma dessas estrelas pode completar até 500 giros completos. Isso significa que, se você conseguisse ficar na superfície de uma estrela de neutrões, você sentiria uma gravidade milhões de vezes maior que a terrestre, e ao mesmo tempo seu dia duraria o mesmo tempo que um piscar de olhos. As estrelas de neutrões se formam como resultado do colapso de estrelas massivas, quando seu núcleo se contrai até uma densidade maior que a do núcleo atômico. No espaço existem regiões onde novos astros nascem a partir de nuvens de gás, e isso não é apenas um belo espetáculo, mas verdadeiros berços de estrelas. Por exemplo, a nebulosa do Águia, localizada a cerca de 2.500 anos-luz da Terra, é um dos locais mais conhecidos para a formação de estrelas. Dentro dessa nebulosa existem milhões de nuvens moleculares compostas por hidrogênio e outros elementos, e é aqui que as estrelas começam sua jornada de vida. Sabia que é impressionante? Na nebulosa do Águia formam-se estrelas que podem ter várias vezes a massa do nosso Sol, e sua temperatura na superfície pode ultrapassar 6.000 graus Celsius. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nessas regiões, além das estrelas, também se encontram protostrelas, que ainda não começaram reações termonucleares, mas já têm um diâmetro várias vezes maior que o de Júpiter. Imagine que nessas nuvens não apenas estrelas, mas também sistemas planetários se formam, e é aqui que a vida começa. Pesquisas científicas mostram que na nebulosa do Águia foram criadas mais de 30 novas estrelas em apenas alguns milhões de anos, o que, em termos cósmicos, é incrivelmente rápido. Agora, imagine que nesse processo participam moléculas que se unem sob a ação da gravidade, formando nós densos, dos quais se formam as estrelas. Sabia que é ainda mais surpreendente? Dentro dessas nuvens, a temperatura pode atingir milhares de graus, criando condições ideais para a formação de novos elementos. Esses elementos então se tornam a base para a formação de planetas e até mesmo para a origem da vida no futuro. Mas isso é apenas o começo. Em regiões como a nebulosa do Águia, também se observam fenômenos impressionantes, como estrelas que emitem radiação ultravioleta, ionizando as nuvens de gás ao redor e criando espetaculares shows de luz. Astrônomos de todo o mundo observam esses fenômenos usando os mais modernos telescópios para entender exatamente como as estrelas e os planetas se formam. E o mais interessante é que a nebulosa do Águia não é a única de seu tipo. Na Via Láctea, existem mais de 7.000 dessas regiões, cada uma com suas características únicas e história de formação. No Saturno, que também é famoso por seus anéis, as auroras têm formas e intensidades diferentes. Elas parecem grandes espirais que giram em torno dos polos do planeta e podem se expandir até tamanhos comparáveis ao de planetas inteiros. Observe também que tanto em Urano quanto em Netuno também são observadas auroras, embora menos intensas do que nas planetas mencionados anteriormente. Por exemplo, nas auroras de Netuno, os processos complexos em sua atmosfera são responsáveis por elas, e embora não sejam tão brilhantes, sua cor azul única desperta o interesse dos astrônomos. Os cientistas ainda estudam como exatamente essas auroras estão relacionadas com as condições climáticas dos planetas e seus campos magnéticos. Você acha que ainda há outros surpreendentes segredos que o nosso sistema solar pode guardar? Por exemplo, recentemente descobertas exoplanetas mostram que nelas também podem haver auroras únicas, capazes de surpreender até os astrônomos mais experientes. Na nossa galáxia, segundo os últimos estudos, podem existir até 40 bilhões de planetas que estão na chamada zona de habitabilidade das suas estrelas.
A zona de habitabilidade é a região ao redor de uma estrela onde as condições podem ser adequadas para a existência de líquidos e, portanto, de vida. Imagine, é como se vários planetas estivessem orbitando ao redor de uma única estrela, cada uma delas com oceanos e rios. Mas isso não é tudo. Os dados científicos indicam que, desses 40 bilhões de planetas, pelo menos 8 bilhões têm tamanhos semelhantes ao da Terra. Isso significa que eles podem ter condições climáticas e atividade geológica semelhantes, essenciais para o desenvolvimento da vida. E agora, imagine que algumas dessas planetas estão a apenas 25 anos-luz de nós. Isso não é ficção. Existem até candidatos específicos, como o planeta Próxima Centauri B, que está dentro da zona de habitabilidade da sua estrela e tem uma massa semelhante à nossa. Mas e quanto à atmosfera? Os estudos mostram que algumas dessas exoplanetas podem ter atmosferas contendo oxigênio e até água em estado líquido. Isso faz os cientistas se perguntarem: será que podemos algum dia descobrir vida nesses mundos distantes? E o que é ainda mais emocionante? Espera-se que, em breve, com a ajuda do novo telescópio James Webb, possamos estudar detalhadamente a atmosfera dos exoplanetas na zona de habitabilidade e possivelmente encontrar bioassinaturas, sinais químicos indicando a presença de vida. Como você acha? A possibilidade de descobrir outras civilizações a apenas 25 anos-luz de nós abre horizontes incríveis para a astronomia e a busca por vida extraterrestre. E isso é apenas o começo, pois nossa galáxia ainda guarda muitos mistérios esperando para serem descobertos. Mas há outra pergunta: qual é a relação desse furacão com outros fenômenos atmosféricos no Júpiter? Existe a teoria de que as mudanças na Grande Mancha Vermelha podem influenciar outros furacões na planeta, criando uma complexa rede de interações. Essas descobertas abrem novos horizontes para a compreensão da dinâmica das atmosferas planetárias e nos fazem refletir sobre como processos semelhantes podem ocorrer em outros gigantes gasosos do nosso sistema solar. Em nuvens de gás, onde nascem novas estrelas, cientistas fizeram uma descoberta impressionante. Moléculas de álcool, incluindo etanol, podem estar espalhadas por todo o universo. Você não acredita, mas essa descoberta ocorreu a uma distância de mais de 130 mil anos-luz da Terra, na nebulosa de Orion, onde as estrelas se formam em condições de extremo frio e baixa pressão. Como isso é possível? Quando as estrelas começam a se formar, elas criam áreas densas de gás e poeira onde a temperatura cai para menos 200 graus Celsius. Nessas condições, moléculas de álcool se formam devido a reações químicas que ocorrem em partículas microscópicas de gelo. E isso não é tudo. Em nebulosas, astrônomos encontraram não apenas etanol, mas também moléculas orgânicas complexas que podem ser precursores da vida. O que isso significa para nós? Pense nisso. Se no espaço existem condições que favorecem a formação de matéria orgânica, isso abre novos horizontes na busca por vida extraterrestre. Cientistas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, afirmam que essas moléculas podem servir como blocos de construção para a vida, como a conhecemos. Mas como as moléculas de álcool chegam aos planetas? Elas podem ser lançadas no espaço durante explosões de supernovas, se espalhando por toda a galáxia. Pesquisas científicas mostram que em algumas regiões do universo, a quantidade de moléculas orgânicas pode chegar a 30% do total de matéria. E agora imagine, se em outros planetas podem surgir condições semelhantes às da Terra, a vida no espaço pode não ser tão rara assim. Em nebulosas como as que observamos, estrelas podem se formar, e com elas, ecossistemas inteiros. E o mais incrível de tudo, o álcool que usamos na Terra pode existir nos lugares mais inesperados, e suas moléculas, possivelmente, já estão viajando pela nossa galáxia, esperando o momento de fazer parte de algo muito maior. No centro da nossa galáxia, no nuvem de Sagitário B2, há algo surpreendente: bilhões de litros de etanol. Imagine que essa nuvem tem um volume comparável a um dos maiores oceanos da Terra. Sua massa é de cerca de 80 mil massas solares. Isso significa que contém tanto material que poderia encher 30 bilhões de garrafas de etanol. Mas como isso é possível? Se você pensava que Plutão era o limite do sistema solar, o cinturão de Kuiper abre um novo mundo cheio de enigmas gelados e mistérios por descobrir. E o mais surpreendente: Alguns pesquisadores até sugerem que nesse cinturão podem haver objetos compostos de moléculas orgânicas, que poderiam servir como base para a vida. No espaço, existem objetos que colocam em dúvida todas as nossas ideias sobre planetas e estrelas. Os anões marrons. Imagine um corpo que é demasiado maciço para ser considerado um planeta, mas não o suficiente para iniciar reações termonucleares como as estrelas. Esses objetos enigmáticos podem ter uma massa entre 30 e 80% da massa do nosso Sol. E agora, o mais interessante. Os anões marrons possuem uma capacidade única de acumular hidrogênio em seu núcleo, mas não conseguem atingir a temperatura necessária para transformá-lo em hélio.
Como resultado, eles se tornam seres intermediários que irradiam calor e luz, mas não brilham como estrelas. E o que é ainda mais surpreendente, alguns anões marrons podem ter uma atmosfera composta de metano, amônia e vapor d'água, tornando-os semelhantes aos gigantes gasosos como Júpiter. Essa descoberta coloca em dúvida as representações tradicionais sobre a formação de planetas e estrelas. Mas não para por aí. Os anões marrons podem se formar a partir das mesmas nuvens de gás e poeira que as estrelas, mas diferem-se porque não alcançam a massa necessária durante o processo de formação. Como resultado, esses objetos podem existir em qualquer lugar, desde os sistemas mais próximos, como Alpha Centauri, até os cantos mais distantes da galáxia, onde são difíceis de detectar. Imagine que podemos ver apenas uma pequena parte desses objetos misteriosos devido à sua luz fraca. Os cientistas acreditam que na nossa galáxia podem haver até 100 bilhões de anões marrons. E essa descoberta altera nossa compreensão sobre o número de objetos no espaço e sobre como os classificamos. E o mais louco? Os anões marrons podem ser semelhantes a planetas, mas sua natureza e comportamento os tornam completamente únicos na hierarquia cósmica. Não é de se espantar que o estudo desses objetos abre novos horizontes na astronomia e pode levar a descobertas revolucionárias sobre a origem e evolução, tanto de planetas quanto de estrelas. No centro da galáxia M87 encontra-se um buraco negro supermassivo, com uma massa de aproximadamente 6 bilhões e meio de massas solares, tornando-o uma das maiores conhecidas no universo. E agora pense, se nessa parede há tantas galáxias, quantas mais podem estar escondidas em cantos desconhecidos do nosso cosmos? Existem mundos incríveis no espaço que não deixam ninguém indiferente. Imagine planetas onde, em vez de pedra e metal, há diamantes. Uma dessas planetas se chama 55 Cancri, E. É um exoplaneta localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra, na constelação de Câncer. Mas o fato mais interessante é que o núcleo dessa planeta provavelmente contém uma grande quantidade de carbono, que, sob alta pressão e temperatura, se transforma em diamantes. Você sabe o que isso significa? Isso significa que é em 55 Cancri, e pode haver tanto diamantes quanto todas as reservas de pedras preciosas na Terra. E agora imagine, essa planeta pode conter até 30% de carbono, criando condições ideais para a formação de diamantes em grandes quantidades. Essa descoberta deixou os astrônomos chocados, pois até então muitos acreditavam que diamantes eram um fenômeno exclusivo da Terra. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. A temperatura na superfície de 55 Cancri e pode chegar a 1200 graus Celsius. Como você acha que os diamantes se comportam em condições tão extremas? Eles podem simplesmente derreter. Estudos mostram que nessa planeta também há uma atmosfera composta de carbono e hidrogênio, criando uma pressão atmosférica 8 vezes maior do que na Terra. E o que realmente intriga? Os cientistas sugerem que em 55 Cancri e podem existir outros elementos, como silício e oxigênio, que podem formar compostos complexos. Mas isso ainda não é tudo. Planetas semelhantes podem existir ao redor de outras estrelas, abrindo novos horizontes para o estudo. Se você pensava que a vida em outros planetas era apenas um sonho, pense novamente. Há uma possibilidade de que nesses mundos de diamantes possam existir formas de vida desconhecidas que se adaptaram a condições tão extremas. Imagine como elas são e quais são suas capacidades. Então, o que realmente se esconde nos recessos dessas planetas brilhantes? Por exemplo, o ferro, que em condições normais é sólido, aqui se transforma em vapor e, resfriando-se, se condensa em gotas que caem de volta na superfície, formando uma espécie de chuva. Mas isso não é tudo. Em planetas exoplanetas como HD 189.333b, a atmosfera está cheia de nuvens altas de minerais, que podem incluir partículas silicáticas. E o que é ainda mais chocante? Em tais planetas exoplanetas, dia e noite não são como na Terra. Quando uma lado do planeta está permanentemente queimado pela luz, o outro mergulha em um eterno frio, criando contrastes térmicos bruscos e ventos poderosos. Esses ventos não são apenas fortes. Eles podem varrer tudo em seu caminho, formando gigantescos redemoinhos e nuvens que podem alcançar alturas de várias dezenas de quilômetros. Entre esses planetas exoplanetas, há aqueles que orbitam suas estrelas com tamanha velocidade que uma rotação completa leva apenas alguns dias, criando condições para um verão constante com temperaturas que podem surpreender até os mais resistentes pesquisadores. Por exemplo, na planeta Kelt 9b, a temperatura atinge 700 graus Celsius na face iluminada, enquanto na face escura cai para menos 200 graus, criando impressionantes variações. E isso ainda não é tudo. Em alguns desses planetas exoplanetas, cientistas descobriram a presença de vapor d'água, que pode formar nuvens, mas não no sentido tradicional. Essas nuvens podem estar tão saturadas que, ao encontrarem camadas frias da atmosfera,
se transformam em chuvas ácidas, tornando a vida impossível no sentido tradicional. Se você acha que os planetas exoplanetas são apenas mundos frios e sem vida, está muito enganado. Esses planetas estão cheios de fenómenos fascinantes que nos fazem repensar tudo o que sabemos sobre as possibilidades de vida no universo. É importante lembrar que em tais planetas exoplanetas podem existir condições que são ao mesmo tempo exóticas e perigosas, lembrando-nos de que nosso planeta é apenas um dos muitos cenários possíveis. E agora imagine um planeta onde, segundo os últimos dados, as chuvas podem não apenas ser de vidro, mas também de ouro derretido. Imagine um planeta que se aquece tanto que sua atmosfera começa a evaporar, como água em uma frigideira quente. O Aspet 12b, que está a apenas 1.200.000 milhas de sua estrela, enfrenta condições infernais. A temperatura na superfície atinge impressionantes 2.300 graus Celsius. Isso a torna uma das exoplanetas mais quentes conhecidas pelos astrônomos, e seu processo de atmosfera é literalmente soprado para o espaço. Mas o que é mais surpreendente sobre este planeta é sua forma. Devido à poderosa gravidade da estrela WASP 12b, ele adotou uma forma ovoide, o que é um fenômeno raro no cosmos. Imagine um objeto cósmico tão massivo que seu campo gravitacional é capaz de capturar a luz, e até mesmo os objetos mais rápidos não conseguem escapar. Em abril de 2019, o mundo foi testemunha de um evento histórico: a obtenção da primeira imagem desse buraco negro, graças ao projeto Event Horizon Telescope, que uniu dados de 8 radiotelescópios ao redor do mundo. Mas como foi possível capturar algo que, por definição, é invisível? Isso foi possível através do método de interferometria, que permite criar imagens de alta resolução, combinando sinais de diferentes pontos na Terra. Como resultado, vimos a sombra do buraco negro, cercada por luz brilhante que emanava do disco de acréscimo. Um disco de material que gira ao redor do buraco negro e se aquece até temperaturas extremas. Essa sombra tem um raio de aproximadamente 3 raios solares, demonstrando claramente o tamanho colossal do buraco negro na M87. Mas o que é ainda mais surpreendente? O disco de acréscimo gira a uma velocidade próxima à da luz, e ao mesmo tempo libera uma quantidade enorme de energia, que pode ser comparada à energia de bilhões de estrelas. E você sabia? Essa black hole está a uma distância de aproximadamente 6 bilhões e meio de anos-luz da Terra, e seu estudo pode ajudar os cientistas a entender processos fundamentais que ocorrem no coração das galáxias. Os resultados científicos obtidos no âmbito do projeto podem mudar nossa compreensão da física e da cosmologia, abrindo novos horizontes no estudo do universo. Mas espere, isso não é tudo. Pesquisas recentes mostram que buracos negros semelhantes podem existir em galáxias menores, e isso pode alterar nossa compreensão de sua evolução e papel na formação das estruturas do universo. No espaço existem mundos exóticos que colocam em dúvida tudo o que sabemos sobre a formação de planetas. São chamados de Júpiteres quentes. Essas gigantescas planetas gasosos, que são várias vezes mais massivos do que a Terra, orbitam suas estrelas a distâncias menores do que a de Mercúrio, às vezes a apenas alguns milhões de quilómetros. E o mais estranho: algumas dessas planetas movem-se em sentido contrário ao da rotação de suas estrelas. Como isso é possível? Cientistas sugerem que essas planetas poderiam ter se originado no interior do sistema e, em seguida, foram lançadas para suas órbitas atuais devido a interações gravitacionais. Os dados científicos coletados pelo Hubble continuam a inspirar uma nova geração de astrônomos e pesquisadores, pois cada novo fato levanta ainda mais perguntas sobre nosso lugar no universo. Além da órbita de Netuno, encontra-se o misterioso cinturão de Kuiper, que se estende até uma distância de 5 bilhões de quilômetros do Sol e contém milhares de objetos gelados, incluindo Plutão, que foi reclassificado de planeta para planeta anão em 2006. Imagine um mundo onde gigantes de gelo como Eridea e Haumea têm tamanhos semelhantes à Lua e onde a temperatura média pode chegar a menos 200 graus Celsius. Mas isso não é tudo. Esse cinturão também abriga outros corpos fascinantes, como Sedna, que leva mais de 10.000 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Você sabia que alguns desses objetos podem ter anéis, semelhantes aos que cercam Saturno? Essa descoberta revolucionou nossa compreensão sobre a formação dos planetas e seus satélites. O cinturão de Kuiper não é apenas um grande depósito de gelo. Ele guarda informações sobre as primeiras etapas da formação do nosso sistema solar. Por exemplo, cometas que aparecem perto da Terra frequentemente vêm dessa região, e seu estudo pode fornecer pistas sobre a origem da água em nosso planeta. Além disso, muitos astrônomos acreditam que o cinturão de Kuiper pode ser o lar de objetos ainda não descobertos, que podem ser maiores que Plutão. Em 2015, a sonda espacial New Horizons passou por Plutão, fornecendo imagens impressionantes de sua superfície, onde se vêem grandes montanhas de gelo e vastas planícies que parecem recém-formadas.
E agora imagine que ainda não sabemos quantos desses objetos estão escondidos de nossos olhos. Alguns cientistas sugerem que as regiões mais distantes desse cinturão podem esconder mundos inteiros, cujas superfícies serão completamente diferentes de tudo o que vimos até agora. Por exemplo, Erid é 35% maior que Plutão, e seu descobrimento causou um verdadeiro caos na astronomia, obrigando a revisar tudo o que sabemos sobre planetas e planetas anões. Mas não é apenas uma nuvem comum, é um dos maiores aglomerados de água no universo, conhecido como nuvem de vapor d'água. Como ela se formou? O segredo está no fato de que o vapor d'água nessa nuvem apareceu como resultado de processos cósmicos colossais que ocorreram ao longo de bilhões de anos. E agora, imagine que essa nuvem não é apenas imóvel, ela interage ativamente com o espaço ao seu redor, e os cientistas continuam a estudar como exatamente isso acontece. Você já pensou que, se toda essa água de repente estivesse na Terra, os níveis dos oceanos subiriam vários quilômetros? Isso seria como um grande dilúvio. Mas espere, há algo ainda mais fascinante. Essa nuvem contém não apenas água, mas também moléculas orgânicas que podem ser precursores da vida. Sim, isso significa que em um canto tão distante do universo podem existir condições para o surgimento da vida, das quais nem sequer suspeitamos. Apenas um dos componentes encontrados nessa nuvem pode causar uma discussão acalorada entre os cientistas. São os carboidratos complexos, que podem desempenhar um papel crucial na formação das estruturas biológicas. Os cientistas acreditam que, se tivéssemos a oportunidade de estudar essa nuvem, poderíamos descobrir moléculas que se tornariam a base para a primeira vida em outros planetas. E o que é mais incrível, essa nuvem se tornou objeto de estudo não apenas de astrônomos, mas também de biólogos, que tentam entender como a vida pode surgir nas condições mais extremas. O que você acha que ainda esconde essa vastidão cósmica? As pesquisas continuam e cada novo achado nos revela mais mistérios do universo. Na planeta HD 189.733b, chuvas não são apenas comuns. Elas se abatem do céu na forma de agudos fragmentos de vidro, enquanto a temperatura atinge impressionantes 1000 graus Celsius. Mas isso não é tudo. Pulsares podem mudar sua frequência devido à interação gravitacional com outros objetos, criando uma oportunidade única para estudar essas interações. Por exemplo, quando o pulsar PSR B 1913-16 foi descoberto, ele causou um verdadeiro alvoroço entre os cientistas, pois seu período orbital mudava conforme previsões da teoria da relatividade geral de Einstein. Incrível, mas essas estrelas de nêutrons podem ser usadas para estudar o próprio espaço-tempo, pois suas ondas de rádio são distorcidas ao passarem por corpos massivos. Isso abre portas para novos dados sobre buracos negros e matéria escura. Se você pensava que pulsares eram apenas objetos astronômicos interessantes, aqui está mais um fato. Seu estudo pode ajudar na busca por exoplanetas, pois mudanças nas ondas de rádio podem indicar a presença de outros corpos em suas proximidades. E isso é apenas a ponta do iceberg. Pesquisas científicas sobre pulsares continuam a causar admiração e espanto, pois com cada nova descoberta aprendemos mais sobre eles. Por exemplo, pulsares podem até ajudar na criação de um sistema de navegação mais preciso do que qualquer tecnologia existente, e suas propriedades únicas podem ser a chave para entender processos que ocorrem nas mais distantes regiões do universo. E o que realmente intriga: em nossa galáxia existem apenas cerca de 30.000 pulsares, e cada um deles pode contar uma história única sobre a vida e a morte das estrelas. Em alguns centros de galáxias há quásares, os objetos mais brilhantes do universo, cujas luminosidades podem exceder a de 1 trilhão de estrelas. Imagine que você está olhando para o céu e de repente vê uma fonte de luz que brilha mais do que todas as estrelas que você já viu. Esses fenômenos cósmicos são núcleos ativos de galáxias, cercados por discos de gás e poeira que giram a uma velocidade enorme. Sua energia vem de buracos negros supermassivos, que podem ter massas de milhões ou bilhões de massas solares. Você sabe o que acontece quando a matéria cai num buraco negro? Ela se aquece a temperaturas incríveis, resultando em emissão de luz em diferentes espectros, desde o rádio até os raios gama. Em alguns casos, quásares podem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância, tornando-se ferramentas importantes para o estudo da jovem universo. Se você pensava que isso já era impressionante, espere. Se isso já parece impressionante, espere até lembrarmos que em outras galáxias podem haver buracos negros com massas que superam a de Sagitário A em dezenas e até centenas de bilhões de vezes. Matéria escura constitui aproximadamente 27% de todo o universo. Mas há um detalhe: não podemos vê-la. Sim, não é brincadeira. Imagine que no universo há uma grande massa que não emite luz, não reflete e, em geral, não interage de maneira alguma com a matéria visível que podemos observar. Na verdade, os cientistas começaram a suspeitar da existência da matéria escura nos anos 1930, quando o astrônomo suíço Fritz Zwicky
Notou que as galáxias no aglomerado de peixes se moviam muito rapidamente para que sua massa pudesse ser explicada apenas pela matéria visível. Essa descoberta levou a uma conclusão chocante. Deve haver uma massa invisível que atrai as galáxias umas para as outras. Mas isso não é tudo. A matéria escura não só é invisível, ela praticamente não interage com as forças eletromagnéticas, tornando seu estudo um grande desafio para os astrônomos. Então, como podemos saber de sua existência? Tudo se deve à influência gravitacional que a matéria escura exerce sobre a matéria visível ao redor. Por exemplo, observando o movimento das estrelas nas galáxias, os cientistas descobriram que a velocidade de sua rotação é muito grande para ser explicada apenas pela massa das estrelas visíveis. Pesquisas mostram que para cada partícula visível de matéria, há várias partículas de matéria escura que criam essa gravidade adicional. E agora, imagine, se toda a matéria visível desaparecesse, o universo continuaria a existir, mas não haveria mais planetas, estrelas, apenas componentes invisíveis que não podemos perceber com nossos sentidos. Mesmo os telescópios modernos, como o Telescópio Espacial Hubble, podem apenas observar os efeitos da matéria escura, mas não a própria matéria. Pesquisas indicam que a matéria escura provavelmente consiste em partículas que ainda não foram descobertas, possivelmente os chamados WIMP, ou partículas massivas de fraca interação, que podem ser bilhões de vezes mais pesadas que os prótons. Mas o mais fascinante é que essas partículas misteriosas podem estar ao nosso redor, e não temos a menor ideia de sua natureza. Nessas condições, a gravidade é tão forte que até as estruturas mais robustas se destroem e só restam fios de matéria se entrelaçando no espaço, criando formas e estruturas únicas. Pesquisas científicas mostram que durante esse alongamento podem ser liberadas quantidades imensas de energia, o que pode levar à formação de radiação de raios X que os cientistas detectam com telescópios. A questão que permanece sem resposta: o que acontece com a matéria quando ela reache o centro do buraco negro? Isso é um mistério mergulhado na escuridão, e talvez a resposta esteja no próprio coração do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. A temperatura no espaço pode surpreender até os cientistas mais experientes. Em algumas regiões, ela pode chegar a menos 273 graus e 15 centésimos Celsius. Esta temperatura é inferior ao zero absoluto e foi registrada na nebulosa Boomerang, localizada a cerca de 14 mil anos-luz da Terra. Imagine. A matéria nessa nebulosa literalmente congelou até um estado em que os átomos quase não se movem. E o mais incrível, na nebulosa Boomerang, a temperatura é tão baixa que as moléculas de gás começam a se condensar em líquido, tornando esse lugar único na pesquisa do espaço. Os cientistas acreditam que esse frio é causado por processos poderosos que ocorrem no final da vida de uma estrela, quando ela descarta suas camadas externas, criando uma nuvem de gás e poeira. Nesse estágio, a estrela, que antes era brilhante e quente, se torna uma fonte de frio incrível. E o que é ainda mais surpreendente, esse frio não é o único paradoxo no espaço. Em outras regiões, como a nebulosa de Orion, a temperatura pode chegar a cerca de menos 12 graus Celsius, o que, em comparação com a Boomerang, parece uma verdadeira calor. Mas como é possível que em uma parte do espaço a temperatura seja quase o zero absoluto, enquanto em outra é relativamente quente? A resposta está nas complexas interações entre estrelas e seu ambiente. E agora imagine, na nebulosa Boomerang, a temperatura é tão baixa que ocorre a formação de novas moléculas, que em condições mais quentes simplesmente não poderiam existir. Pesquisas realizadas por astrônomos com o telescópio Kepler revelaram mais de 100 dessas planetas, e cada uma delas carrega consigo mistérios. Por exemplo, a planeta HD 281, que está a aproximadamente 170 anos-luz de nós, orbita sua estrela em um período de apenas 3 dias, e a temperatura em sua superfície pode atingir 800 graus Celsius. Isso significa que as condições atmosféricas nela são absolutamente incompatíveis com a vida como a conhecemos. Mas espere, isso ainda não é tudo. Alguns Júpiteres quentes podem ter uma atmosfera rica em hidrogênio e hélio, tornando seu estudo ainda mais fascinante. E agora, imagine como os astrônomos, usando métodos de espectroscopia, podem analisar a composição da atmosfera dessas planetas, mesmo estando a centenas de anos-luz de distância. As pesquisas mostram que em algumas dessas atmosferas foram encontradas moléculas de água, o que abre novas fronteiras na busca por exoplanetas potencialmente habitáveis. E o que é ainda mais surpreendente, Grupos científicos ao redor do mundo estão trabalhando na criação de novos telescópios que poderão estudar exoplanetas em escalas ainda mais detalhadas. Por exemplo, o telescópio James Webb, lançado em 2022, já começou a enviar imagens impressionantes que revelam novos mistérios do cosmos. Mas não se esqueça, os Júpiteres quentes são apenas a ponta do iceberg em nosso entendimento sobre sistemas planetários. Ainda não sabemos quantos desses mundos exóticos estão escondidos no vasto cosmos
e quais segredos ainda podem nos revelar. As cordas cósmicas não são apenas uma fantasia dos cientistas, mas hipotéticas falhas unidimensionais na estrutura do espaço-tempo que poderiam ter surgido no momento do nascimento do universo. Durante muito tempo, cientistas estudaram como as forças gravitacionais e o calor intenso afetam sua estrutura. Por exemplo, a pressão no equador desta planeta é o dobro da pressão nos polos, criando uma dinâmica fascinante em sua atmosfera. Mas isso não é tudo. Moléculas de carbono foram encontradas na atmosfera de WASP-12b, que podem formar nuvens de carbono, dando ao planeta uma cor e textura únicas. Devido à gravidade extrema do planeta, efeitos de maré incomuns foram registrados que fazem camadas da atmosfera se moverem a uma velocidade incrível, alcançando 7 km por segundo. Isso cria tempestades constantes que podem durar meses. Sabia que o WASP-12b faz uma volta completa ao redor de sua estrela em apenas uma noite terrestre? Isso significa que uma face do planeta está constantemente queimando, enquanto a outra está mergulhada na escuridão. Esta diferença colossal de temperatura resulta em ventos fortes que podem atingir velocidades de até 120 km por hora. E o que é ainda mais chocante, a ciência sugere que, com o tempo, este planeta pode desaparecer completamente, evaporando para o espaço, e isso ocorrerá muito mais rápido do que podemos imaginar. No centro da nossa galáxia Via Láctea, há uma supermassa de buraco negro conhecido como Sagitário A asterisco, com uma massa de 4 milhões de massas solares. Imagine só, é tão massivo que a atração desse buraco negro pode rasgar estrelas em pedaços se elas se aproximarem demais. Mas isso não é tudo. Sagitário A está cercado por um disco de acréscimo que é aquecido até temperaturas incríveis e emite um potente raio-x e radiação de ondas de rádio. Quando os astrônomos observam esse objeto, eles registram velocidades colossais com que as estrelas giram ao seu redor, até vários milhões de quilômetros por hora. Já pensou como os cientistas conseguiram descobrir esse objeto misterioso a uma distância tão grande? O segredo está na observação do movimento das estrelas que giram ao redor de Sagitário A asterisco. Graças a essas observações, astrônomos do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiram calcular que o buraco negro está a uma distância de aproximadamente 2.600 anos-luz da Terra, o que, em termos da vastidão do universo, não é tão longe assim. E o que realmente é fascinante. Em 2009, uma equipe de astrônomos liderada por Andrei Gruber realizou uma pesquisa única que mostrou que Sagitário A asterisco periodicamente salta e explode, liberando uma quantidade imensa de energia. Esse processo é semelhante a jatos de fogo que lançam gás e poeira no espaço ao redor, e às vezes até formam novas estrelas. E o mais impressionante, estudos científicos indicam que buracos negros como esse podem desempenhar um papel crucial na formação e evolução das galáxias, influenciando o movimento das estrelas e a distribuição da matéria. Cientistas ao redor do mundo continuam a procurar, desenvolvendo novos métodos de experimentos e tecnologias para desvendar esse mistério. E o que é ainda mais chocante, a matéria escura pode não ser o único componente misterioso do universo. Cerca de 17% do universo são formados pela energia escura, que supostamente é responsável pela aceleração da expansão do universo. A energia escura compõe aproximadamente 68% do universo, e seu efeito no cosmos ainda é uma das maiores enigmas da astronomia. Imagine que essa substância invisível, sobre a qual sabemos muito pouco, controla a velocidade com que o universo se expande. Inicialmente, os astrônomos pensavam que a expansão do universo estava sendo desacelerada pela força da gravidade, mas dados obtidos no final dos anos 90 do século passado revelaram o contrário. O universo está realmente acelerando. Isso significa que algo do qual ainda não sabemos nada está causando essa aceleração. E o que é ainda mais surpreendente? Pesquisas mostram que a energia escura pode agir como uma forma de antigravidade, empurrando galáxias para longe umas das outras. Em 2002, uma equipe de astrônomos, ao estudar a luz de supernovas distantes, descobriu que elas estão se afastando mais rápido do que o esperado. Mas como isso é possível? O segredo pode estar no fato de que a energia escura possui uma propriedade que não podemos observar diretamente. Ela não interage com a matéria comum, tornando seu estudo um verdadeiro desafio. As teorias principais sugerem que a energia escura pode estar relacionada à constante lambda, uma ideia proposta por Albert Einstein em suas equações da teoria da relatividade geral. Essa constante sugere que o espaço em si está preenchido por energia que não depende da densidade da matéria. Se isso for verdade, imagine que para cada quilograma de matéria em nosso universo, há mais de 6 quilogramas de energia escura. Mas espere, isso ainda não é tudo. Alguns cientistas sugerem que a energia escura pode ser resultado de flutuações quânticas no vazio, e se isso for verdade, estamos lidando com algo que pode alterar a própria estrutura do espaço-tempo.
Imagine como o céu desse exoplaneta deve parecer quando o vento sopra a uma velocidade de até 8.700 km/h. Essa velocidade é superior à que qualquer avião moderno pode alcançar. Mas isso não é tudo. A atmosfera de HD 189.333b é composta por vapor d'água e dióxido de carbono, criando condições que tornam a vida, como a conhecemos, absolutamente impossível. O vento é tão forte que ele é capaz de levar nuvens, formando paisagens incríveis onde uma estrela azulada brilha e o céu se ilumina em tons vibrantes. Mas o mais chocante é que, devido a esse clima extremamente severo, a planeta é assolada por furacões que podem atingir tamanhos maiores do que a Terra. Como é possível? Cientistas suspeitam que, devido à alta temperatura e pressão da atmosfera, as nuvens se formam a partir de cristais de silicatos, que, quando o vento é forte, se espalham pela superfície como fragmentos de vidro. Não é apenas chuva, mas uma verdadeira batalha entre os elementos, onde cada sopro de vento pode ser decisivo. Embora pareça surreal, HD 189.733b é uma das exoplanetas mais estudadas, pois nos ajuda a entender como outros mundos além do nosso sistema solar podem parecer. Mas espere, há mais uma descoberta incrível. Nesse planeta também foi encontrado um fenômeno conhecido como diamantes de chuva. Cientistas acreditam que, sob essas condições, o carbono pode cristalizar em diamantes que possivelmente caem na superfície. Imagine estar em um planeta onde, em vez de chuva comum, você é coberto por verdadeiros diamantes formados a partir de carbono. E tudo isso a uma distância de aproximadamente 40 anos-luz da Terra. Você consegue imaginar como esse exoplaneta se formou e quais segredos ainda guarda? Imagine como a planeta poderia ter ficado nesse momento. Nuvens, explosões e calor destruindo tudo ao redor. É fascinante que, apesar dessas condições extremas, alguns pesquisadores acreditam que podem existir micro-organismos em suas nuvens. Isso abre um novo mundo de possibilidades. Enquanto na Terra a vida busca a luz, na Vênus ela pode se esconder nas trevas das nuvens, protegendo-se das temperaturas insuportáveis. Então, o que realmente acontece nessa misteriosa planeta? As pessoas ainda sonham com missões que nos permitam entender melhor sua natureza e mistérios. Você já pensou nas tecnologias necessárias para explorar um ambiente tão infernal? Talvez no futuro veremos colônias na Vênus, onde a vida se adapta a essas condições severas. Mas isso ainda não é tudo. Os cientistas também especulam que, em algum momento, a Vênus poderia ter sido muito mais hospitaleira, com oceanos e clima temperado. Como tudo mudou tão drasticamente? Isso permanece uma das maiores enigmas da ciência planetária. No polo norte de Saturno existe um verdadeiro enigma da natureza, uma tempestade hexagonal que mantém suas formas há décadas. Esta tempestade tem um diâmetro de aproximadamente 25.000 quilómetros, o que é comparável ao tamanho de 2 terras, e impressiona os cientistas com seu contorno hexagonal único. Mas o mais impressionante é que o ângulo de inclinação de suas fronteiras chega a quase 60 graus, criando uma estrutura simétrica ideal que parece uma gigantesca célula de favo de mel. Como essa forma poderia ter se originado na atmosfera de um planeta com uma dinâmica tão complexa? E aqui começa o verdadeiro absurdo. Imagine que não somos as únicas formas de vida existentes, mas apenas uma das muitas espécies observadas. Como você reagiria ao descobrir que sua vida é parte de um jogo em que as regras podem ser mudadas a qualquer momento? E o mais chocante de tudo, os cientistas ainda não conseguem determinar exatamente quantas bolhas podem existir no multiverso, mas as estimativas variam de trilhões a infinito, o que nos faz refletir sobre o quão vasta pode ser a realidade. Imagine que a observada universo tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, embora tenha apenas 13,8 de bilhões de anos. Como isso é possível? É um paradoxo que questiona nosso entendimento do espaço e do tempo. O problema é que o universo não apenas se expande, mas se estica, e isso acontece a uma velocidade que supera a velocidade da luz em algumas regiões. Sim, você não ouviu errado. Partículas na borda do universo observável se afastam de nós mais rápido do que a luz pode alcançá-las. Como isso é possível? Tudo se deve ao fato de que o próprio espaço entre as galáxias se estica, como borracha, e nesse processo surgem distâncias incríveis. Por exemplo, quando olhamos para galáxias distantes, vemos como elas eram bilhões de anos atrás, mas devido à expansão do universo, sua luz só chega até nós agora. Isso faz com que o universo observado pareça maior do que poderíamos esperar, considerando sua idade. Modelos científicos, como a teoria da inflação, sugerem que nos primeiros momentos após o Big Bang, o espaço se expandiu com uma velocidade incrível, formando a estrutura que vemos hoje. Mas isso não é tudo. Imagine que no futuro, quando o universo continuar a se expandir, algumas galáxias estarão além do horizonte observável do universo, e nunca poderemos vê-las. Isso significa que vivemos em um mundo onde surgem constantemente novas enigmas, e cada nova estrela que descobrimos abre novos horizontes. Além disso,
Dentro do universo observado, existem cerca de 200 bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, e se considerarmos o número de exoplanetas, então nosso cosmos pode abrigar bilhões de mundos potencialmente habitáveis. Multiplique isso pelas teorias sobre a multiplicidade dos universos, e teremos um cenário onde nosso pequeno canto do universo é apenas uma gota em um vasto oceano de possibilidades. Mas espere, tem mais. Dentro mesmo do universo, existem fenômenos como buracos negros e estrelas de nêutrons, que distorcem o espaço-tempo de maneira incompreensível, criando condições que ainda não podemos entender completamente. Alguns cientistas sugerem que, se pudéssemos ouvir os sons de outros cantos da universo, isso poderia revelar mistérios dos quais nem suspeitamos. Por exemplo, as oscilações registradas na área da radioastronomia podem influenciar nosso entendimento sobre buracos negros e matéria escura. E isso é apenas o começo de uma incrível jornada pelo mundo onde o silêncio e o som se entrelaçam em uma harmonia incrível. Na Vênus, um dia é mais longo que um ano, e isso parece algo saído de uma ficção científica, mas é uma verdade absoluta. A planeta completa uma rotação completa em torno do seu eixo em 243 dias terrestres, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva apenas 225 dias. Imagine só, cada dia na Vênus é mais longo que um ano, mas isso é apenas a ponta do iceberg. A Vênus gira em sentido contrário em relação à maioria dos planetas do Sistema Solar, tornando-a única. Isso significa que na Vênus o Sol nasce no oeste e se põe no leste, ao contrário do que ocorre na Terra, mas ainda há mais. A atmosfera da Vênus é tão densa e rica em dióxido de carbono que a pressão em sua superfície é 90 vezes maior que a terrestre. Esqueça a ideia de que você poderia respirar lá. A temperatura na superfície ultrapassa os 400 graus Celsius, como se estivesse no meio de um vulcão. E o que é ainda mais surpreendente? Na Vênus, há uma constante cobertura de nuvens composta de ácido sulfúrico, que cria um efeito de estufa e torna o planeta o mais quente do Sistema Solar. Mas qual é a verdadeira causa desse estranho movimento? Os cientistas acreditam que isso pode estar relacionado a eventos catastróficos no passado, quando a Vênus colidiu com grandes asteroides, alterando sua inclinação axial. Houve casos em que a luz de um quasar viajou pelo espaço por mais de 1 bilhão de anos antes de alcançar a Terra, e vemos como ele era quando o universo ainda era jovem. Imagina, isso significa que estamos observando o passado, quando o próprio quasar poderia parecer completamente diferente. Quásares podem ser tão brilhantes que seu brilho pode ofuscar toda a galáxia em questão. Por exemplo, o quasar chamado OK79 tem uma luminosidade equivalente a bilhões de sóis, e está a cerca de 1 bilhão de anos-luz de nós. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns astrônomos sugerem que quásares podem existir em um estado de sono, quando não emitem luz, e depois acordam quando a matéria volta a chegar. Você sabia? Estudando quásares, os cientistas podem fazer deduções sobre como as galáxias se formaram e como seu universo evoluiu em geral. É importante notar que quásares não estão apenas nos centros das galáxias, mas também em fases mais antigas de formação, quando as galáxias estão apenas começando a existir. Pesquisas mostram que nos momentos de pico da existência do universo, os quásares poderiam ser 3 vezes mais comuns do que hoje. Diante disso, é difícil imaginar quantas verdades ainda estão escondidas em sua luz, pois cada quasar é como um livro cheio de informações sobre o processo de formação das galáxias e sobre como elas interagem com o espaço ao seu redor. No Titã, satélite de Saturno, existem lagos de metano que impressionam pela sua natureza incomum. Imaginem que esses corpos d'água, do tamanho de lagos terrestres, estão cheios de metano líquido, que mantém sua forma líquida a uma temperatura de menos 180 graus Celsius. Cada um desses corpos d'água, como o lago gigante Ligeia, tem uma área superior a 130 mil km², maior do que a área da Inglaterra. O segredo está no processo conhecido como recombinação magnética, que ocorre quando uma estrela de neutrões gira a uma velocidade incrível, aproximando-se de 400 rotações por segundo. Isso faz com que as linhas magnéticas se enrossem e se intensifiquem. E agora, imagine que os magnetares podem causar fenômenos anómalos, como tempestades magnéticas, que afetam nossa infraestrutura tecnológica. E o que é ainda mais surpreendente? Essas estrelas podem explodir repentinamente, emitindo pulsos de energia equivalentes a milhões de bombas atômicas. Um desses pulsos, conhecido como evento de fluxo gigante, foi registrado em 2014 e durou apenas algumas milissegundos, mas nesse tempo ele liberou mais energia do que nosso Sol em toda a sua vida. Os magnetares também podem influenciar seu entorno. Seus campos magnéticos poderosos podem distorcer o espaço-tempo, criando curvas no campo gravitacional, o que pode levar à formação de novas estrelas e planetas em seu entorno. E sabe o que acontece quando um magnetar se encontra em um sistema duplo com uma estrela comum?
Ele pode roubar matéria, formando um disco de acréscimo que emite poderosos raios X, visíveis de grandes distâncias. Na verdade, os magnetares podem se tornar a principal fonte de radiação de raios X em nossa galáxia. Isso nos faz refletir. Quantas outras enigmas o cosmos esconde, quando existem objetos tão impressionantes quanto os magnetares? Em Encélade, um dos incríveis satélites de Saturno, próximo à sua crosta de gelo, ocorrem verdadeiros milagres da natureza. Geysers de água que emergem de fendas alcançam alturas de até 500 quilômetros. Imagine só, isso é 2 vezes mais alto do que a maior montanha da Terra. E quem sabe, entre essa poeira meteorítica, podem estar escondidos as respostas às perguntas que a humanidade faz há milhares de anos. É fascinante quantos segredos o cosmos ainda guarda. No espaço existe um fenômeno extraordinário. Os Neptunos quentes são exoplanetas que lembram Netuno, mas estão incrivelmente próximos às suas estrelas. Imagine um mundo onde a temperatura na superfície pode atingir 1000 graus Celsius. Planetas como Gliese 436b estão a apenas 34 anos-luz da Terra e orbitam suas estrelas em poucos dias. Isso significa que um ano nesses planetas dura apenas algumas horas. Mas isso não é tudo. A atmosfera dos Neptunos quentes frequentemente é composta por hidrogênio e hélio, e em temperaturas tão extremas, ela pode ser tão densa que forma nuvens cheias de vapor e diversos compostos químicos. E o que é ainda mais chocante? Nesses planetas pode ocorrer chuvas de vidro constante. Em temperaturas de 1000 graus Celsius, gotas de vidro podem se formar e cair do céu, como uma chuva de partículas afiadas. Além disso, alguns dos Neptunos quentes têm campos magnéticos misteriosos, que podem ser 100 vezes mais fortes que o da Terra. Isso cria condições únicas para o estudo e compreensão dos processos que ocorrem na atmosfera desses exoplanetas. Mas como eles se formam? O segredo pode estar no fato de que os Neptunos quentes se formam a grandes distâncias de suas estrelas e depois migram para mais perto delas, onde a temperatura aumenta rapidamente. E o que é ainda mais interessante é que esses planetas podem abrigar formas exóticas de vida que se adaptaram completamente a essas condições extremas. Talvez, em alguma dessas atmosferas turbulentas, existam organismos que possam sobreviver em temperaturas das quais nem podemos sonhar. E imagine que tudo isso ocorre em nossa galáxia, onde novos exoplanetas são descobertos a cada ano. Atualmente, astrônomos já descobriram mais de 3.000 desses objetos, e essa quantidade continua a aumentar. Mas como eles podem influenciar nosso entendimento da física e da química no espaço? Na constelação de Touro encontra-se uma das estruturas astronômicas mais enigmáticas e fascinantes, a nebulosa do Caranguejo, que representa os restos de uma supernova, cuja explosão foi registrada por astrônomos chineses no ano de 1554. No Júpiter, gigantesco furacão, conhecido como Grande Mancha Vermelha, está causando estragos, e suas dimensões são impressionantes. Ele poderia caber 3 terras inteiras. Este redemoinho existe há mais de 350 anos, com um diâmetro de aproximadamente 80 mil quilômetros. Imagine estar na beira desse colossal furacão. Os ventos em seu centro podem atingir velocidades de até 400 km por hora. Mas isso não é o mais interessante. Os cientistas ainda não conseguem explicar exatamente por que esse furacão não se dissipa, como geralmente ocorre com furacões na Terra. Especialistas da NASA e de outras agências espaciais estão ativamente estudando-o, e novas descobertas mostram que sua cor está mudando. Dentro desse redemoinho, há nuvens compostas de amônia e vapor d'água, que podem criar efeitos visuais incríveis. Agora, imagine que a temperatura nas camadas superiores dessas nuvens é de aproximadamente menos 100 graus Celsius, mas abaixo delas pode estar significativamente mais quente, devido aos processos que ocorrem no interior do planeta. E o que é ainda mais surpreendente? A Grande Mancha Vermelha não é o único furacão no Júpiter. Astrônomos descobriram outros redemoinhos que se formam em sua superfície. Esses furacões podem ser tão poderosos quanto, mas, até agora, a Grande Mancha Vermelha continua sendo o mais conhecido. Sua observação começou no século XVII, quando astrônomos apontaram seus telescópios para o céu. Desde então, esse furacão tem atraído a atenção de cientistas e entusiastas de astronomia ao redor do mundo. Em anos recentes, missões como o Juno revelaram que esse furacão pode ser muito mais profundo do que pensávamos. Suas raízes podem se estender por dezenas de quilômetros para baixo na atmosfera do Júpiter. E ao longo de todo esse tempo, sua forma e tamanho estão mudando, o que faz com que os cientistas se perguntem quanto tempo mais ele ainda poderá existir. A atmosfera do Titã é composta principalmente de nitrogênio, aproximadamente 85%, com pequenas quantidades de metano, criando condições únicas, semelhantes às da Terra primitiva. Você sabia que o mais interessante?
No Titã, observam-se nuvens de metano que formam chuvas, mas em vez de água, elas trazem precipitações de metano, tornando sua atmosfera extremamente incomum. Isso abre portas para perguntas. Como a vida poderia se desenvolver em tais condições? Estudos indicam que no Titã podem existir moléculas orgânicas complexas, que são blocos de construção para a vida. E agora imagine, sob a superfície do satélite pode haver oceanos de água líquida, tornando o Titã um dos lugares mais promissores para a busca por vida extraterrestre. Além disso, graças à sua atmosfera e hidrologia de metano, o Titã pode servir como um análogo da Terra antiga. Estudos realizados pela missão Huygens revelaram que a superfície do satélite é cortada por cânions, que poderiam ter sido formados por rios de metano. Esses rios que correm pela superfície criam paisagens deslumbrantes que podemos apenas imaginar. Mas isso não é tudo. Assim como na Terra a vida poderia evoluir em diferentes condições, o Titã oferece oportunidades únicas para o estudo da bioquímica. Cientistas acreditam que a vida baseada em metano pode existir nessas condições extremas. E o mais surpreendente? Estudos indicam que no Titã pode haver mais compostos orgânicos do que na Terra, abrindo novos horizontes na busca por vida além do nosso planeta. Por exemplo, moléculas de água começam a se formar em tais condições, como se estivessem congeladas em gelo, permitindo o estudo de reações químicas em condições extremas. Pesquisas mostram que em tais áreas frias ocorre a condensação não apenas de água, mas também de outras moléculas complexas, o que pode fornecer uma chave para entender a origem da vida. A matéria que se forma lá pode ser a base para a formação de novas estrelas e planetas. Os cientistas continuam observando a nebulosa Boomerang para desvendar seus mistérios, e há a suposição de que no futuro poderemos ver como essas moléculas começam a interagir entre si, criando novos compostos. Mas isso não é tudo. Existem lugares no espaço onde a temperatura pode flutuar, criando condições únicas para estudo. Por exemplo, perto de buracos negros, a temperatura aumenta drasticamente, criando um contraste com as nebulosas frias. Incrivelmente, em tais condições, pode ocorrer a formação de novas formas de matéria. Assim, cada novo fato sobre o espaço abre para nós infinitas possibilidades de pesquisas e descobertas incríveis. Na nossa galáxia Via Láctea, há entre 100 e 400 bilhões de estrelas, e isso é apenas uma pequena parte dos vastos espaços do universo. Sabia que o mais fascinante? No cosmos existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada uma delas pode conter bilhões, ou até trilhões de estrelas, criando uma imensa diversidade de formas e tamanhos. Se você já se perguntou como isso é possível, imagine. Cada estrela pode ter seus próprios planetas, satélites e até sistemas estelares inteiros. O hidrogênio, que compõe aproximadamente 92% de toda a matéria no universo, é o principal bloco de construção para as estrelas. Mas como exatamente as estrelas se formam? Esse processo começa com gigantescos nuvens de gás e poeira que se comprimem sob a ação da gravidade, formando reações nucleares que desencadeiam a formação de estrelas. Agora, imagine que as estrelas que vemos no céu noturno são apenas uma pequena faísca nesse vasto oceano cósmico. É interessante que na nossa Via Láctea podemos encontrar não apenas estrelas, mas também bilhões de planetas, alguns dos quais podem estar na zona habitável, onde as condições para a vida podem ser adequadas. Planetas excêntricos com órbitas incomuns e exoplanetas que orbitam estrelas distantes nos dão a oportunidade de explorar novos mundos. E o que é ainda mais surpreendente? E agora pergunte-se, quantas outras nebulosas incríveis a nossa galáxia esconde esperando para serem descobertas? Na Lua ainda restam marcas claras dos astronautas que pisaram sua superfície durante as missões Apollo. Pense nisso. Como as marcas deixadas pelo homem podem durar milhões de anos, enquanto na Terra qualquer marca desaparece sob a ação do vento e da chuva. Devido à ausência de atmosfera na Lua, onde não há chuva, vento ou organismos vivos, essas marcas não são afetadas pela erosão. Além disso, a temperatura na Lua varia de menos 150 graus Celsius a mais 160 graus Celsius, criando condições em que as marcas permanecem praticamente inalteradas. Agora, imagine, na superfície da Lua ainda existem pedaços de poeira que foram levantados pelo solo lunar pelos pés dos astronautas, e isso ocorreu há mais de 50 anos. Cada passo que eles deram foi registrado na superfície, e as marcas deixadas por eles podem durar até o tempo em que a humanidade possivelmente retornará a esse misterioso planeta. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na Lua também restam não apenas marcas, mas também equipamentos deixados pelos astronautas, incluindo veículos lunares e bandeiras, que ainda estão em seus lugares, como silenciosos testemunhas de um momento histórico. Sabia que há algo ainda mais surpreendente? Esses objetos, expostos à radiação solar e a meteoritos, permanecem praticamente intactos, tornando-se objetos de estudo para futuras gerações. Ao contrário da Terra, onde até mesmo pedras podem se perder sob camadas de solo, na Lua tudo é preservado em seu estado original.
O que você acha que isso significa para a nossa história? Em 2020, astrônomos começaram a usar novos métodos de observação, incluindo o estudo de ondas gravitacionais, para desvendar os segredos da energia escura, e os resultados já estão começando a aparecer. Cada novo descobrimento leva a mais perguntas. Como exatamente a energia escura influencia a formação de galáxias e estrelas? E você sabia que a energia escura pode estar relacionada às futuras fases da evolução do universo, como o Big Rip? Esta é a ideia de que o universo pode eventualmente expandir-se tanto que todas as galáxias e estrelas se desintegrem. Uma cena assustadora, não é mesmo? As perguntas sobre a energia escura permanecem abertas, e a cada ano surgem novas ideias e hipóteses que desafiam nosso entendimento do cosmos. Resta apenas especular sobre o que a próxima pesquisa revelará e quais mistérios ainda podem estar ocultos nessa substância enigmática. Em Marte, encontra-se a montanha mais alta do Sistema Solar, o vulcão Olympus, que alcança uma altura de 21.900 metros, o que é 2,5 vezes maior que o Monte Everest. Imagine só, essa montanha é tão grande que sua base ocupa uma área semelhante ao tamanho de todo o estado do Arizona. Mas isso ainda não é tudo. Olympus tem encostas muito suaves, o que o torna não apenas imponente, mas também extremamente interessante para estudo. Na sua cúpula, a temperatura pode cair até menos 150 graus Celsius, criando condições complexas que não são encontradas em nenhum lugar da Terra. Já pensou como os vulcões se formam em condições tão extremas? Isso ocorre porque Marte não possui placas tectônicas, como nosso planeta, e os vulcões podem permanecer ativos por muito mais tempo do que na Terra. O vulcão Olympus provavelmente se formou há milhões de anos e ainda pode estar ativo, o que abre muitas perguntas para os cientistas. Sabia que suas dimensões são tão impressionantes que, em caso de erupção, os esguichos de cinzas poderiam cobrir grandes áreas de Marte? Existe a opinião de que ao longo de sua história, Olympus lançou grandes volumes de lava, formando suas encostas largas, e não foi o único vulcão capaz de tamanhas proporções. Esses poderosos jatos de água ocorrem sob uma grossa camada de gelo, e os cientistas estão certos de que abaixo dela há um oceano que pode conter mais água do que todos os oceanos da nossa planeta juntos. Como é possível? Na superfície de Encélade, a temperatura oscila em torno de menos 110 graus Celsius, mas abaixo do gelo reina o calor, causado pelas forças gravitacionais de Saturno, que fazem o gelo se mover e rachar continuamente. Esse movimento cria fendas, e é através delas que a água, rica em sais e compostos orgânicos, é lançada para cima. Mas isso não é tudo. Uma análise de dados obtidos pela nave espacial Cassini revelou que nos jatos há partículas que podem indicar a presença de reações químicas necessárias para a vida. Você sabe o que isso significa? A possibilidade de existência de vida em um satélite tão distante quanto Encélade torna-se cada vez mais real. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns pesquisadores sugerem que vulcões subaquáticos poderiam criar ecossistemas semelhantes aos que observamos na Terra. Além disso, os geysers não apenas lançam água, mas também formam nuvens que depois se depositam na superfície na forma de gelo, criando formações geológicas únicas. Esses depósitos de gelo podem atingir espessuras de até 3 quilômetros, e os cientistas ainda não conseguem entender exatamente como eles se formam. Se você pensava que era tudo, então vamos mais além. Em recentes pesquisas, foram encontrados vestígios de moléculas orgânicas complexas que podem ser precursores da vida. Como essas moléculas apareceram em um satélite tão frio permanece um mistério, mas elas nos fazem refletir sobre quantas coisas ainda precisamos aprender sobre o Sistema Solar e as possibilidades de vida além da Terra. Além disso, em recentes pesquisas, foi detectada uma atividade anormal dos geysers, o que pode indicar mudanças na estrutura interna do satélite. Como isso pode influenciar futuras missões e pesquisas? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa compreensão não apenas de Encelade, mas de todo o cosmos. A bordo do Voyager 1 há uma placa de ouro com gravações de sons da Terra, imagens de pessoas e da natureza, além de informações sobre o nosso planeta, para que qualquer potencial extraterrestre possa conhecer-nos. E agora, 36 anos após o lançamento, o Voyager 1 cruzou a fronteira da heliosfera, onde o vento solar não domina mais. Mas isso não é tudo. Ele está a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra. Para comparação, isso é aproximadamente 8 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. Em todo esse vasto espaço, o Voyager 1 continua a enviar dados sobre campos magnéticos e raios cósmicos, permitindo que os cientistas compreendam melhor as condições no meio interestelar. Mas você sabia que há algo ainda mais surpreendente? O Voyager 1 se move a uma velocidade de cerca de 15 km por segundo, e mesmo após décadas, seus dados continuarão a chegar à Terra graças à sua bateria nuclear, que continuará a funcionar por mais algumas décadas. Nesse sentido, o Voyager 1 se tornou não apenas um pesquisador, mas também um guardião de um mistério que se revela a cada novo sinal.
E em alguns milhares de anos, quando seus sinais atingirem as estrelas mais próximas, imagine quem ou o que pode ouvi-los. De acordo com a teoria da inflação, nosso universo pode ser apenas um dos muitos bolhas em um vasto oceano de multiverso. Imagine, a bolha em que vivemos surgiu apenas 10 bilhões de anos após o Big Bang, quando o espaço começou a se expandir rapidamente. E o que realmente é chocante, enquanto o nosso universo se expande, em outras bolhas pode estar acontecendo algo completamente diferente. Por exemplo, em uma delas, a matéria poderia não ser capaz de formar estrelas, enquanto em outra, as leis da física poderiam ser completamente diferentes das que conhecemos. Sabe o que isso significa? Cada bolha é um mundo próprio com propriedades únicas. Mas como elas interagem? Alguns cientistas sugerem que as fronteiras entre as bolhas podem ser por vezes permeáveis, e invisíveis pontes podem conectá-las. Imagine que podemos viajar entre essas bolhas, descobrindo novos mundos e leis que são completamente diferentes das que conhecemos. Por exemplo, em uma dessas bolhas, a gravidade poderia atuar na direção oposta, permitindo que objetos subam ao céu, como balões, em vez de caírem na Terra. Se pudéssemos verificar isso, que possibilidades se abririam para a humanidade? Mas isso ainda não é o mais estranho. Em algumas teorias, sugere-se que nosso universo pode ser apenas um experimento de uma inteligência altamente desenvolvida que nos observa de sua bolha. Isso cria condições extraordinárias. Uma colher de chá de matéria de uma estrela de neutrões pesa cerca de 100 milhões de toneladas. Mas isso não é tudo. Você sabia que seus campos magnéticos podem ser trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra? Isso faz com que as estrelas de neutrões emitam ondas de rádio poderosas, que podemos detectar na Terra como pulsos. Chamamos esses pulsos de pulsares. Esses pulsares podem girar tão rapidamente que seus pulsos podem ocorrer com períodos de apenas alguns milissegundos. Mas espere, isso ainda não é o mais estranho. Se você tiver a oportunidade de observar uma estrela de neutrões, você poderia ver como ela brilha e cintila, como um gigantesco farol, quando seu campo magnético interage com o espaço ao seu redor. Alguns pulsares têm explosões tão poderosas que seu brilho pode ser detectado a milhões de anos-luz de distância. É interessante que no tempo em uma estrela de neutrões corre de maneira diferente do que na Terra, devido ao efeito de desaceleração gravitacional. Isso significa que, se você estivesse em uma estrela de neutrões e olhasse para a Terra, veria os eventos acontecendo em câmara lenta. E o que é ainda mais surpreendente? Astrônomos acreditam que nossa galáxia pode conter até 10 milhões de estrelas de neutrões. Cada uma delas não é apenas uma estrela, mas um verdadeiro laboratório espacial onde as leis físicas que conhecemos são testadas ao limite. No constelação de Aquário há uma nuvem de água que pode surpreender você com seus tamanhos. Essa nuvem contém 1.430 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagine que nessa nuvem está escondido o volume de água que poderia encher 30 bilhões de piscinas, do tamanho de uma piscina olímpica. Cientistas descobriram essa nuvem a 267 milhões de anos-luz de nós, e ela se tornou uma verdadeira sensação na astronomia. Quando os astronautas retornam à nave espacial, essas partículas, aderidas à superfície do traje, começam a evaporar e liberar aromas, que são percebidos como o cheiro espacial. É interessante notar que cada astronauta pode descrever esse cheiro de maneira diferente, mas os elementos comuns permanecem inalterados. Por exemplo, em 2000, o astronauta Scott Kelly, que passou quase um ano na Estação Espacial Internacional, notou que o cheiro no espaço lembrava o cheiro de metal quente. Isso está relacionado ao fato de que no espaço ocorrem muitas reações químicas que podem criar novos compostos. Sabia que a ciência dos cheiros e aromas no espaço ainda não está completamente estudada? Isso ocorre porque as condições no espaço são radicalmente diferentes das que temos na Terra. Quando os astronautas saem ao espaço aberto, eles são expostos à radiação e outros fatores que podem influenciar as reações químicas. Mas isso não é tudo. No espaço existem oxigênio e carbono atômicos que podem interagir com outros elementos e formar novos compostos. Essa informação abre portas para entender como o espaço influencia a matéria. Sabe que os cheiros que percebemos são formados por interações moleculares que ocorrem no nível dos átomos? Cada composto que os astronautas levam consigo pode ser a chave para desvendar o mistério do cheiro espacial. E isso levanta outra questão fascinante. Como os cheiros no espaço podem influenciar o estado psicológico dos astronautas? Por exemplo, estudos mostram que certos aromas podem evocar memórias e emoções. E se o aroma que os astronautas sentem realmente influencia seu humor em condições de sem tempo e infinito do espaço? Isso abre um novo mundo para pesquisa e compreensão de como até mesmo detalhes aparentemente insignificantes, como o cheiro, podem influenciar a experiência humana no espaço. Nesse contexto, é importante refletir sobre como as tecnologias usadas nos trajes espaciais modernos
podem ser melhoradas para minimizar o impacto desses cheiros nos astronautas durante longas missões. É possível que nos próximos anos cientistas possam desenvolver soluções que ajudem a criar condições mais confortáveis para os cosmonautas, tornando sua estadia no espaço ainda mais segura e agradável. Existem exoplanetas da classe Júpiter-Esquentes, e isso não é apenas um nome. São verdadeiros mundos infernais no espaço, onde chuvas de vidro derretido caem do céu, como cristais caindo na superfície, onde a temperatura pode alcançar 1000 graus Celsius. Imagine, em planetas como VASP 121b, ventos que excedem 5.000 km por hora arrancam nuvens e as espalham pelo céu, criando verdadeiras tempestades de gotas metálicas. Esses planetas estão tão próximos de suas estrelas que suas atmosferas são aquecidas a temperaturas incríveis, alcançando estados onde elementos que pareceriam familiares na Terra se comportam de maneira completamente diferente. E o mais intrigante, alguns físicos acreditam que as cordas cósmicas poderiam servir como pontes entre universos paralelos. O estudo do cosmos revela fatos surpreendentes sobre as auroras polares, que não se limitam apenas ao nosso planeta. Imagine, nas auroras de Júpiter, elas são centenas de vezes mais intensas do que as que podemos observar na Terra. Isso ocorre devido à potente magnetosfera de Júpiter, que é 13 vezes maior do que a nossa. Sabia que isso significa? A energia gerada pelos ventos solares ao entrarem no campo magnético é tão grande que causa fenómenos luminosos que podem atingir comprimentos de várias dezenas de milhares de quilómetros. E agora imagine que essas auroras não causam apenas efeitos visuais. Nas camadas superiores da atmosfera de Júpiter, elas podem aquecer até 1000 graus Celsius. Mas isso ainda não é tudo. Em Saturno também podemos observar auroras polares, que, embora menos intensas que as de Júpiter, são igualmente impressionantes em sua beleza. Elas estão relacionadas com a atmosfera única de Saturno, composta principalmente de hidrogênio e hélio, e com seu potente campo magnético, que, por falar nisso, é 9 vezes menor que o de Júpiter, mas ainda assim suficiente para criar esses brilhantes efeitos luminosos. Mas se você pensava que as auroras polares eram exclusivas dos gigantes gasosos, aqui está uma surpresa. Em Marte também foram registradas auroras polares, embora sua intensidade seja significativamente menor. Isso ocorre porque o campo magnético de Marte é enfraquecido, mas os ventos solares ainda interagem com a atmosfera, criando pequenos fenômenos luminosos. E agora imagine como esses fenômenos aparecem em exoplanetas. Em planetas localizados nas zonas habitáveis de suas estrelas, pode surgir um novo tipo de auroras polares, que podem ser tanto visuais quanto indicadores químicos da atmosfera. Pesquisas mostram que essas auroras podem produzir efeitos luminosos que nem podemos imaginar. E o mais incrível, em alguns exoplanetas, onde existem condições semelhantes às nossas, as auroras polares podem indicar a presença de água. Então, quem sabe essas auroras não nos ajudem a encontrar vida além da Terra? As pesquisas indicam que a tempestade se formou como resultado da interação de fortes correntes atmosféricas que se movem ao redor do polo com uma velocidade colossal, superior a 300 km por hora. Esses ventos criam uma circulação estável que mantém a forma hexagonal, apesar das constantes mudanças na atmosfera. Agora, imagine. A tempestade é tão alta que sua altura ultrapassa os 13 km, tornando-a uma das estruturas atmosféricas mais altas do Sistema Solar. Mas isso não é tudo. No centro desse sistema tempestuoso, observam-se incríveis oscilações de temperatura, que podem chegar a menos 150 graus Celsius. E o que é ainda mais surpreendente? A tempestade hexagonal não é apenas estática, ela está sujeita a mudanças que podem ocorrer ao longo de vários anos, e essas mudanças podem fazer com que a tempestade mude de localização. Cientistas que estudaram a tempestade com a sonda Cassini notaram que ela acorda com a chegada da luz solar, quando a atividade aumenta, e sua cor muda para um amarelo vivo, indicando um aumento na concentração de amônia na atmosfera. E agora, o mais louco. A tempestade está cercada por outros fenômenos atmosféricos que influenciam sua dinâmica, criando condições únicas para estudo. Existem até mesmo hipóteses de que as estruturas tempestuosas semelhantes possam ser encontradas em outros planetas, embora ainda sejam um enigma. Esses fenômenos atmosféricos continuam a atrair a atenção de astrônomos e meteorologistas, deixando muitas perguntas sem resposta. É interessante notar que a tempestade em Saturno não é apenas um fenômeno meteorológico, é uma verdadeira ecossistema, onde fluxos de gás interagem, criando condições únicas que podem existir por séculos. Os cientistas continuam a observar essa tempestade, na esperança de desvendar seus mistérios e entender como estruturas semelhantes podem se formar e serem mantidas em condições que parecem absolutamente incomuns para nossa percepção. Os astronautas da NASA, ao retornarem de saídas ao espaço aberto,
frequentemente compartilham impressões extraordinárias. Eles descrevem um misterioso cheiro espacial, que lembra uma mistura de metal quente, solda e carne assada. Esse detalhe intrigante, relatado por muitos cosmonautas, tornou-se objeto de interesse científico. Mas de onde vem esse cheiro? O fato é que no espaço aberto, onde não há atmosfera, partículas e moléculas que ficam nos trajes espaciais reagem com a luz solar e radiação ultravioleta. Quando um objeto cai em um buraco negro, algo completamente incrível acontece. Esse objeto se estica em uma longa e fina linha, que os astrônomos chamam de espaguetes cósmicos. Imagine como a gravidade do buraco negro transforma até mesmo as estrelas mais massivas em algo que pode ser comparado a macarrão esticado até o infinito. Esse alongamento ocorre devido à diferença na força da gravidade entre a parte mais próxima e a mais distante do objeto. Quanto mais perto do centro do buraco negro, mais forte é a gravidade. Agora imagine que nesse processo o objeto pode se alongar até tamanhos que superam sua extensão original em várias vezes. Esse fenômeno está relacionado ao fato de que os buracos negros possuem uma força gravitacional imensa, que aumenta perto do horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. Se você pudesse observar esse processo, veria como uma estrela, ao passar pelo horizonte de eventos, começa a se comprimir e esticar como uma borracha sob o campo gravitacional. Mas isso não é tudo. Além do efeito visual, o objeto que cai no buraco negro também sofre o efeito de desaceleração temporal. O tempo para ele passa muito mais devagar do que para um observador distante. Isso cria uma interação única entre espaço e tempo, que ainda é um mistério para os cientistas. Por exemplo, se você estivesse a bordo de uma nave se aproximando de um buraco negro, notaria que a luz das estrelas além do horizonte de eventos começa a se distorcer, e o tempo parece desacelerar, criando a sensação de que você está olhando para o mundo através de um vidro. E sabe o que é mais louco? Se você pudesse experimentar esse alongamento, na verdade você não sentiria dor, mas sua consciência poderia ficar presa nesse estado estranho, onde você se torna espaguete. Pesquisas mostram que processos semelhantes ocorrem em buracos negros do tamanho de várias massas solares, e às vezes em buracos negros gigantescos, cujas massas são milhões de vezes maiores que a do nosso Sol. Pois as marcas dos exploradores lunares podem ser a chave para entender não apenas o cosmos, mas também a nós mesmos. Esses artefatos podem contar como a humanidade conquistou novos horizontes. É impressionante. Mas mesmo após 30 mil anos, quando a temperatura e a radiação permanecerem as mesmas, essas marcas ainda estarão lá, como se tivessem sido deixadas ontem. No espaço habitam objetos que podem surpreender até os astrônomos mais experientes. São os blazares. Esses objetos fascinantes, conhecidos como quasares, são buracos negros supermassivos que lançam jatos de matéria extremamente poderosos, direcionados diretamente para a Terra. O que é realmente impressionante é que a velocidade desses jatos pode atingir até 90% da velocidade da luz. Imagine só. Enquanto a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós, partículas de um blazar podem percorrer bilhões de anos-luz e nos alcançar em apenas algumas horas. Quando os blazares estão ativos, sua luminosidade pode superar a de bilhões de estrelas juntas, tornando-os alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Você sabia que os blazares podem mudar sua luminosidade em questão de dias? Isso ocorre porque seus jatos afetam o ambiente circundante, gerando poderosas explosões de energia. Por exemplo, blazares localizados na constelação de Libra foram observados com variações de luminosidade de até 30% em poucos dias, indicando sua incrível atividade. Mas isso não é tudo. Esses objetos também emitem radiação de rádio, raios X e raios gama, criando um espectro de energia que cientistas de diferentes países estudam com telescópios poderosos. Um dos blazares mais conhecidos é o OJ-143, localizado a cerca de 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz da Terra. Seus jatos são tão poderosos que podem ser detectados na Terra, permitindo que os cientistas estudem a física de altas energias, que não é possível em condições laboratoriais. Pesquisas indicam que os blazares podem fornecer a chave para desvendar algumas das maiores enigmas do cosmos, incluindo a natureza da matéria escura e da energia escura. Mas o que é realmente impressionante é que os blazares podem ser tão poderosos que sua radiação pode influenciar os ecossistemas na Terra. Pesquisas científicas mostram que variações na atividade dos blazares podem coincidir com mudanças climáticas em nosso planeta, levantando questões sobre a relação entre fenómenos cósmicos e mudanças ecológicas. E quantos blazares você acha que podemos observar em nossa galáxia? Pesquisas indicam que podem haver até 100 mil, mas sua atividade torna sua observação um desafio para os astrônomos. Isso é mais uma razão pela qual os blazares continuam sendo um dos objetos mais fascinantes para estudo na astronomia moderna. Em 30 anos de operação do telescópio espacial Hubble, foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil observações, o que é impressionante.
considerando sua capacidade única de observar os cantos mais distantes do universo. Imagine, um telescópio que orbita a cerca de 600 quilômetros acima da Terra transmitiu para nosso planeta cerca de 100 terabytes de dados. Isso é equivalente a mais de 10.000 CDs. Cada uma dessas observações não é apenas um número, são resultados que mudaram nossa compreensão do cosmos. Por exemplo, o Hubble ajudou a descobrir que o universo está se expandindo mais rápido do que se pensava anteriormente, levando à ideia da energia escura, uma força misteriosa que supostamente compõe a maior parte da matéria e da energia do universo. Mas isso não é tudo. O telescópio fez imagens incríveis, como a famosa Deep Field Hubble, que capturou mais de 3.000 galáxias em uma única imagem, algumas das quais estão a mais de 10 bilhões de anos-luz de distância. E o que dizer dos exoplanetas? Graças aos dados do Hubble, os astrônomos puderam analisar a composição da atmosfera dos exoplanetas e até mesmo encontrar sinais de água em alguns deles. E o que é ainda mais surpreendente? Uma única imagem do Hubble, conhecida como Galáxia Piloto, abriu um novo mundo de mistérios, levantando questões sobre como se formam as galáxias e como elas interagem entre si. Quantos segredos ainda o cosmos guarda, esperando para serem descobertos? A estrutura desse coração, chamada satélite, é composta por vastas planícies cobertas de gelo, que parecem uma superfície lisa, e suas bordas são cercadas por montanhas de até 3 quilômetros de altura. Mas isso não é o mais surpreendente. No centro do coração, há uma área cheia de bolhas que poderiam ser vestígios de processos glaciais antigos. E o que é ainda mais impressionante? Em volta dessa área, os cientistas encontraram formas geológicas complexas que sugerem que Plutão pode não ser tão morto quanto pensávamos. Essas estruturas indicam a presença de um oceano subterrâneo que poderia manter o calor e sustentar algumas formas de vida. Além disso, a temperatura em Plutão pode chegar a menos 260 graus Celsius, mas mesmo assim, o nitrogênio pode manter sua forma líquida devido à pressão. Essa descoberta levanta muitas perguntas sobre como esse planeta se formou e quais processos ocorrem em sua superfície. E agora, imagine que o coração de Plutão pode mudar ao longo do tempo, como ocorre na Terra. Os cientistas sugerem que mudanças na temperatura poderiam mover o gelo, criando novas formas geológicas. E aqui começa o verdadeiro mistério. A análise dos dados obtidos pela sonda New Horizons mostrou que essa área poderia ter se formado há apenas alguns milhões de anos, o que coloca em dúvida a ideia de estabilidade de Plutão. Incrivelmente, o coração não é apenas um objeto geográfico, mas um verdadeiro símbolo enigmático que nos faz refletir sobre o quanto sabemos sobre o nosso sistema solar. Os dados indicam que em Plutão podem existir condições semelhantes às de algumas luas de Júpiter, onde a vida pode existir. E o mais impressionante de tudo? Esse coração pode esconder ainda mais mistérios, esperando para serem descobertos. O aparelho espacial Voyager 1 se tornou um verdadeiro recordista ao deixar o sistema solar e se tornar o primeiro objeto criado pelo homem a alcançar o espaço interestelar. Imagine, no momento de seu lançamento, ele tinha apenas uma missão principal: estudar planetas externos como Júpiter e Saturno. Mas este não é apenas um aparelho, é um verdadeiro mensageiro da humanidade, carregando uma mensagem para civilizações extraterrestres. Imagine, essas cordas são tão finas que seu comprimento pode ser de apenas alguns milímetros, mas são capazes de armazenar uma quantidade imensa de energia. Estudos indicam que, se existirem, seu impacto no cosmos ao redor pode ser colossal. Por exemplo, presume-se que as cordas cósmicas poderiam causar ondas gravitacionais que podemos detectar com a ajuda de tecnologias modernas. Mas o mais impressionante é seu comportamento com a matéria. Quando as cordas colidem com a matéria comum, elas podem absorver ou liberar uma quantidade imensa de energia, o que teoricamente poderia explicar algumas anomalias observadas no cosmos. Se uma dessas cordas atravessasse a Terra, ela poderia destruir tudo em seu caminho, deixando um rastro semelhante ao de um impacto de meteoro, mas com consequências muito mais catastróficas. De acordo com a teoria das cordas, esses objetos não apenas existem em nosso espaço tridimensional, mas também podem interagir com outras dimensões que não conseguimos ver. E o que realmente é chocante? Cientistas acreditam que as cordas cósmicas podem estar relacionadas com a matéria escura, que, segundo estimativas, compõe aproximadamente 95% da massa do universo. Isso significa que, possivelmente, já encontramos os efeitos de sua existência, mesmo sem saber. Por exemplo, ao estudar a distribuição das galáxias, astrônomos podem encontrar vestígios deixados por essas cordas. Mas isso não é tudo. Se essas cordas realmente existirem, elas poderiam ser detectadas em condições de laboratório, questionando como criar tais condições na Terra. Cientistas estão trabalhando para criar colisores de partículas extremamente poderosos que poderiam reproduzir condições semelhantes às do Big Bang. Isso permitiria estudar não apenas as cordas,
mas também outras partículas exóticas que poderiam explicar como é estruturado o nosso universo. Imagine uma parede gigantesca composta por galáxias, estendendo-se por uma distância de 1,3 bilhão de anos-luz. Isso não é apenas uma cena incrível, mas um objeto espacial real que os cientistas chamam de Grande Muralha de Sloan. Ela foi descoberta em 2008 como parte de uma vasta pesquisa do céu realizada pelo Sloan Digital Sky Survey, e desde então continua a surpreender astrônomos por seus tamanhos e estruturas. Nesta parede há mais de 80.000 galáxias que formam uma das maiores estruturas conhecidas no universo. Mas isso ainda não é tudo. As galáxias estão reunidas em grandes fios que se conectam em nós, criando uma rede complexa que pode ser comparada a uma teia de aranha estendida por todo o cosmos. O mais impressionante é que a massa dessa estrutura é de aproximadamente 230 bilhões de massas solares, tornando-a um verdadeiro gigante em comparação com seu entorno. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, levaria mais de 1 bilhão de anos para cruzar essa parede. Mas não pense que tudo é tão simples. No centro da Grande Muralha de Sloan, há um vazio que se estende por 30 milhões de anos-luz, questionando as ideias comuns sobre a distribuição de matéria no universo. Como algo assim poderia ter acontecido? O segredo está na interação gravitacional entre as galáxias, que as faz se agruparem, formando estruturas semelhantes. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor da Grande Muralha de Sloan existem estruturas ainda maiores, como a Grande Muralha de Hirak, que se estende por 1,2 bilhão de anos-luz. Os cientistas continuam a estudar essas colossais formações, tentando entender como e por que elas se formaram. E o que realmente impressiona, quando os astrônomos olham para esses vastos espaços, eles descobrem que essas paredes de galáxias podem ser apenas a ponta do iceberg, que esconde infinitas enigmas do cosmos. Por exemplo, imagine que em outras partes do universo existem estruturas ainda maiores que simplesmente não vemos devido às limitações de nossas tecnologias. Esta nebulosa, também conhecida como NGC 1952, foi descoberta durante observações feitas na Terra, quando a luminosidade da explosão era tamanha que podia ser vista até mesmo durante o dia. Imagine, quando a estrela atingiu seu fim, seu brilho era maior do que todas as estrelas do céu noturno. A nebulosa do Caranguejo se estende por 36 anos-luz de diâmetro, e é composta por gases e poeira que continuam a se expandir a uma velocidade superior a 1 milhão de quilômetros por hora. Mas isso não é tudo. No centro dessa nebulosa encontra-se uma estrela de nêutrons, ou pulsar, que gira 28 vezes por segundo e possui um campo magnético incrivelmente forte, mais de 1 bilhão de vezes maior do que o campo magnético da Terra. Este pulsar emite ondas de rádio que os astrônomos podem detectar até mesmo na Terra, permitindo uma melhor compreensão dos processos físicos que ocorrem em tais objetos exóticos. Agora, imagine que a explosão da supernova foi resultado de uma reação termonuclear colossal, quando a estrela esgotou seus combustíveis nucleares e não conseguiu manter sua massa sob a ação da gravidade. Como resultado dessa explosão, elementos como carbono e oxigênio foram lançados no espaço, que posteriormente se tornaram a base para a formação de novas estrelas e planetas. E o mais incrível, alguns desses elementos, lançados durante a explosão, poderiam ter se tornado parte do nosso próprio sistema solar, incluindo a Terra. A nebulosa do Caranguejo não é apenas um objeto brilhante no céu, é o berço de novas estrelas e planetas. Mas o que é ainda mais impressionante? Cientistas continuam a descobrir novos detalhes sobre o processo que levou à formação dessa nebulosa, e talvez em breve saibamos muito mais sobre como essas explosões colossais influenciam a formação de galáxias. Imagine uma estrela que se contraiu até o tamanho de uma cidade, mas que possui um campo magnético milhares de vezes mais forte que o terrestre. Isso não é ficção científica, mas uma realidade relacionada aos magnetares, estrelas de neutrões que se formam após explosões de supernovas colossais. O que há de mais impressionante? Os magnetares podem gerar campos magnéticos com uma força de até 1 quadrilhão de Gauss, equivalente a bilhões de Tesla, tornando-os os mais poderosos magnéticos do universo. Sua natureza única reside no fato de que eles não apenas possuem uma densidade incrível, mas também têm a capacidade de emitir poderosos pulsos de radiação que podem ser detectados na Terra. 80% de todos os magnetares conhecidos emitem radiação de raios X e gama, capaz de ofuscar a luz de toda uma galáxia. Mas como eles conseguem alcançar tamanhas forças magnéticas? Por exemplo, um buraco negro com a massa de 10 vezes a massa solar pode distorcer o espaço ao seu redor de tal maneira que o tempo fluirá mais devagar perto de seu horizonte de eventos. É como se você pudesse viajar para o futuro apenas ficando perto de um desses objetos. E agora você se pergunta: onde estão os verdadeiros limites de nosso entendimento? Com cada novo descobrimento, os astrônomos expandem as fronteiras do nosso conhecimento, e cada vez surge uma nova pergunta. Por exemplo, o que é a matéria escura, que compõe cerca de 26% da massa e da energia do universo?
Ou a energia escura, responsável pela aceleração da expansão do universo? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas são exatamente elas que impulsionam os cientistas a novos estudos, abrindo portas para futuros descobrimentos. O cosmos pode parecer um mundo de silêncio, mas na verdade não é bem assim. O vácuo que reina entre as estrelas não permite que as ondas sonoras se propaguem como estamos acostumados na Terra. O som é a vibração do ar, e no vasto espaço do cosmos não há ar. No entanto, isso não significa que não possamos ouvir os fenômenos cósmicos. Ao nosso redor, ocorrem oscilações eletromagnéticas que, como se revela, podem ser transformadas em sons. Essas ondas surgem como resultado de diversos processos físicos, como a interação do vento solar com a magnetosfera da Terra, ou as oscilações na atmosfera de outros planetas. Por exemplo, através de radiotelescópios, os cientistas registram essas oscilações e as transformam em ondas sonoras que podemos perceber. A NASA, utilizando programas espaciais, cria arquivos de áudio com base nos dados coletados por seus satélites e sondas. É interessante que muitos desses sons são completamente diferentes do que esperamos. Por exemplo, os sons gravados pela sonda Pioneer lembram algo entre um sussurro e um assobio, enquanto os sinais da Cassini, que estudou Saturno, soam como profundos e ressoantes apitos. Essas transformações não apenas capturam nossa imaginação, mas também ajudam os cientistas a entender como funcionam os diferentes corpos celestes. Em 18 de janeiro de 2009, a NASA publicou sons obtidos da Via Láctea que impressionaram os ouvintes por seu mistério. Eles não são apenas sons, são informações contidas nas ondas que podemos interpretar para saber sobre a composição das estrelas, campos magnéticos e até mesmo sobre as interações entre as galáxias. E o que é ainda mais surpreendente? Essa nuvem se formou a partir de gases e poeira que, ao longo de milhões de anos, se reuniram, criando condições para a formação de moléculas complexas. E o que é ainda mais chocante? Não é apenas etanol, mas moléculas de etanol que podem potencialmente fazer parte de processos necessários para a vida. Já pensou como essa nuvem influencia o espaço ao redor? Ela atrai e retém outras moléculas, criando condições únicas para a formação de novas estrelas e planetas. Mas isso não é tudo. Cerca de 30% do material na nuvem são compostos orgânicos complexos, o que permite aos cientistas especularem que a vida pode existir não apenas na Terra, mas em outras partes do universo. Na Sagitário B2, os cientistas encontraram não apenas etanol, mas também moléculas como formaldeído e metanol, que são blocos de construção para a criação de compostos orgânicos mais complexos. E agora, imagine que essas moléculas, ao se moverem pela galáxia, podem chegar a planetas onde as condições para a vida são adequadas. A uma distância de cerca de 26 mil anos-luz de nós, essa nuvem é uma parte importante do ecossistema cósmico que continua a evoluir. E o que é ainda mais surpreendente? Na Sagitário B2, os cientistas encontram vestígios de moléculas que podem ser precursores de aminoácidos, componentes essenciais para a formação de proteínas, necessárias para a vida como a conhecemos. Isso levanta a questão de até que ponto as condições que permitem o surgimento da vida são universais. Imagine que nessa nuvem pode haver tudo o que é necessário para o surgimento da vida no profundo do cosmos. Pulsares não são apenas estrelas, mas verdadeiros relógios espaciais que impressionam pela precisão. Imagine que estrelas de nêutrons, deixadas após explosões de supernovas, giram tão rápido que seus eixos de rotação se deslocam, criando ondas de rádio poderosas. Essas ondas, emitidas com frequências milhares de vezes maiores do que as de estrelas comuns, permitem que astrônomos as observem como incríveis relógios. Por exemplo, um dos pulsares mais conhecidos, PSR JZ43745, gira 2 vezes por segundo e mantém sua precisão até uma microsegundo em 1 bilhão de anos. Sabe o que isso significa? Significa que se você usasse ele como relógio, ele não erraria nem em 1 bilhão de anos. Imagine um evento que, em segundos, libera mais energia do que nosso Sol em toda a sua vida. São os chamados explosões gama. Cientistas afirmam que esses fenómenos cósmicos podem ser tão poderosos que seu brilho pode queimar toda a vida em um planeta a uma distância de até alguns milhares de anos-luz. Mas o que causa essas explosões? Pesquisas científicas mostram que as explosões gama ocorrem devido ao colapso de uma estrela massiva em um buraco negro, ou à fusão de estrelas de nêutrons, resultando no lançamento de volumes incríveis de energia. Essas explosões podem durar de algumas milissegundos a algumas horas, e sua intensidade pode ser maior do que a de toda uma galáxia. Algumas delas ocorrem tão longe que a luz delas leva bilhões de anos para chegar à Terra. O mais chocante é que as explosões gama podem liberar até 1 milhão de vezes mais energia do que uma supernova comum. Isso significa que, se uma dessas explosões ocorresse em nossa galáxia, ela poderia apagar a vida na Terra em poucos segundos. Os cientistas distinguem dois tipos de explosões gama, curtas e longas. As explosões curtas duram menos de 2 segundos,
enquanto as longas duram mais de 2, e seus mecanismos ainda são objeto de pesquisas ativas. Mas o mais estranho ainda está por vir. Em 2000, astrônomos registraram uma explosão tão poderosa que sua energia era equivalente à que o Sol libera em 1 bilhão de anos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. As explosões gama ocorrem com uma frequência de 1 a 2 por dia em todo o universo, mas apenas algumas delas estão direcionadas para a Terra. Havia 8 anos, em 2015, pesquisadores descobriram uma explosão que ocorreu a mais de 4 bilhões de anos-luz de nós. Isso significa que observamos um evento que ocorreu no início da formação do nosso universo. E se você pensava que isso já era impressionante, espere. Existem teorias de que as explosões gama podem estar relacionadas à matéria escura e até à possibilidade de criação de mini buracos negros. O universo está cheio de mistérios, e cada novo descobrimento nos aproxima da compreensão desses poderosos fenômenos cósmicos. As explosões gama não são apenas explosões, são a chave para desvendar os maiores mistérios do cosmos. E o mais impressionante é que cada explosão gama é como uma sinalização cósmica que pode contar sobre os mais extremos condições existentes no universo. Na Plutão foi descoberta uma região que impressionou os cientistas pelo seu formato incomum. É o coração, formado por nitrogênio, metano e oxigênio de carbono congelados. Imagine uma zona clara do tamanho do 13º maior estado do Zemama-Saskyo. Alguns estudos mostram que galáxias podem se unir e se fundir, criando ainda mais massivas estruturas no cosmos. Esse fenômeno ocorre ao longo de bilhões de anos e pode levar à formação de novos sistemas estelares. E o que dizer sobre buracos negros? Eles estão no centro de muitas galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, e possuem tamanha força de atração que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de seus limites. Imagine que eles podem engolir estrelas e até galáxias inteiras, tornando-se centros escuros e misteriosos de eventos cósmicos. Assim, o cosmos está cheio de mistérios e enigmas que aguardam para serem revelados. E o que realmente é fascinante? Ainda há muitas perguntas sobre como essa estrutura do universo se forma e quais segredos estão além do nosso entendimento. Todo dia, cerca de 100 toneladas de material cósmico, na forma de poeira meteorítica, caem na Terra. Imagine só, é como se todo dia um caminhãozinho cheio de pedras espaciais caísse no planeta. Sabe de onde vem esse material? A maioria dele é composta por resíduos de cometas e asteroides que se fragmentaram ao longo de bilhões de anos, se transformando em partículas menores. Essas partículas penetram na atmosfera da Terra, alcançando a superfície a uma velocidade de até 100 km por hora. Já ouviu falar que, a cada 100 anos, cerca de 30 milhões de toneladas de poeira meteorítica entram na atmosfera? É uma quantidade colossal, mas o que realmente é impressionante é que a maior parte desse material cósmico é tão pequena que nem percebemos. Pesquisas científicas mostram que cerca de 90% dos meteoritos que atingem a Terra têm tamanho menor que 1 milímetro. É como encontrar uma agulha minúscula em um campo de futebol gigante. Mas o que acontece com os meteoritos que realmente atingem a superfície? Eles podem ser verdadeiros tesouros para os cientistas. Por exemplo, o meteorito Holbrook, que caiu no século XIX no estado de Michigan, era composto por um minério raro chamado condrita, que revela a história inicial do nosso sistema solar. E o que é ainda mais intrigante? Alguns desses meteoritos contêm moléculas orgânicas que podem fornecer pistas sobre a origem da vida na Terra. Já pensou que esses meteoritos poderiam ter trazido os primeiros blocos de construção da vida? Isso abre horizontes incríveis para pesquisas. Cada meteorito que cai na Terra é um pedaço de um enigma do espaço profundo, esperando para ser decifrado.